Olá, tudo bem com vocês? Hoje é o nosso terceiro dia do nosso devocional Minha Família no Altar do Senhor. E o texto de hoje está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e o versículo 17. Ele é bem comprido, bem grandão. Orai sem cessar. A família que ora. Famílias que oram juntas fortalecem seus laços espirituais. Você tem orado com a sua família? Não orado por, mas orado com sua família. É quando nós nos reunimos em família e nós oramos. Lembro que quando os meus pais se converteram, tinha bastante atividades na igreja. E como nós éramos pequeno e meu pai trabalhava à noite, então em reunião de oração, só depois, assim, mas como nós ainda estávamos começando a ir, então assim, reunião de oração, cultos nos lares, não, cultos nos lares não, visita das irmãs, né? Aí tinha estudo das irmãs, tinha ensaios. Então nessas programações nós não íamos, nós geralmente ficávamos em casa. Mas meus pais sempre nos ensinou a fazer o culto em casa. Então, quando eles estavam em casa, eles nos ensinavam. Então, nós sentávamos, líamos um texto, cantávamos um louvor e aí fazia a explanação daquele texto e nós orávamos. Então, muitas vezes, meu pai estava no trabalho, minha mãe estava no compromisso da igreja e ficávamos nós 5 em casa. E então nós falamos assim, hoje nós vamos fazer nosso culto. Aí nos dias de culto mesmo a gente ia para a igreja. Hoje nós vamos fazer o nosso culto. Então tinha um que cantava, então a gente fazia assim. Nós tínhamos o grupo de irmãs, e aí eu e a minha irmã. Era o grupo dos varões e os meninos cantavam. Aí eram os jovens, aí uns 4 cantavam, porque o menorzinho ainda não participava, né? Aí os 4 lá cantavam. Aí nós tínhamos o pastor, tínhamos o devocionalista, tinha a pessoa que recolhia as ofertas. Então nós fazíamos tudo certinho, todo o processo. E aí tinha no final o irmão que fazia oração e ainda empretava a bênção apostólica. Gente, a gente fazia um culto. Literalmente um culto mesmo em casa, nós sim. O meu irmão mais novo, né, o Adriano, ele participava ali com a gente, mas como ele ainda era pequeno, ele ainda não participava dessas coisas. Mas ele era o bebê, então ele ficava ali, né, era menorzinho, mas ele participava ali. Então, os meus irmãos, os mais velhos, né, o mais velho e os outros, né, eu sou a segunda filha, então nós cantávamos, líamos o texto e nós pregávamos. Um dia um pregava, outro dia outro fazia devocional. E a gente sempre fazia isso. E nós fazíamos o nosso culto. Até que um dia nós resolvemos, hoje o nosso culto vai ser culto de oração. E nós fizemos nosso culto de oração e nós colocamos ainda um louvor, né? Lembro como se fosse hoje. Colocamos um louvor lá na época, né, era disco de vinil, e de repente nós fomos cheios do Espírito Santo e nós fomos batizados. E eu lembro que foi assim uma alegria tão grande. Minha avó morava no fundo de casa e eles foram lá e ficaram batendo, porque ninguém estava entendendo nada, porque tava as 5 crianças ali e os 4 estavam chorando. O mais novo também estava chorando, mas ele já estava chorando de medo, porque ele ainda não entendia. Mas nós estávamos cheios do Espírito de Deus, cheios da unção. E foi um derramar do Espírito Santo no nosso lar naquele dia. E daquele dia para cá nós continuamos orando, passamos por muitas coisas, mas aquele culto do lar, aquele ensino permanece até hoje em nossas vidas. E às vezes nós acabamos relaxando um pouquinho, mas é muito importante você orar em família.
É algo que quando o seu filho desde pequeno, você coloca isso na mente dele, ele cresce com aquilo e é algo que marca ele para sempre. E ele cresce instruído na graça e no conhecimento do Senhor. Então, orar sem cessar. Ore com a sua família, ore pela sua família, orem com eles, intercedam, e nós temos que sempre estar orando e orando sem cessar. E esse orar não é você toda hora ter que parar de fazer o que você está fazendo, ajoelhar e orar, e orar, e orar. Não, você pode interceder. Orar em espírito, orar do seu coração, buscar a face do Senhor e ter aquele momento que você pode reunir a sua família e orar por eles e buscar ao Senhor e levar eles ao conhecimento. Ah, mas os meus filhos já são grandes e os meus filhos estão todos fora da igreja. Mas nós orando, nós buscando, uma hora eles são alcançados. E as nossas orações são com certeza respondidas. Amém? Que a oração nunca falte em nosso lar. Amém? Que Deus abençoe vocês e até amanhã, se Deus quiser.